Hoje nós recebemos aqui na Sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto o senador Renan Calheiros. Não está em Murici, não, ele está em Brasília. Exatamente. Estava no Centro Cultural do Banco do Brasil, na transição, da equipe de transição do presidente eleito Lula. Senador Renan Calheiros, há uma espécie de consenso de que o Lula ganhou a eleição porque há uma esperança de que ele combata a fome, o que o Bolsonaro não fez. A minha visão é de que ele ganhou a eleição para tirar o Bolsonaro do governo. Quem é que tem razão? Esses que falam na fome ou os que falam tirar o Bolsonaro, ou os dois? Eu acho que as experiências que nós tivemos na América, com esses governos mais extremistas, Neumann, e mais autoritários, significa que esse modelo é um modelo em exaustão. E isso, de certa forma, beneficiou a eleição do presidente Lula, que, apesar do que se fez na eleição, do ponto de vista da revogação das leis de contenção do poder político, do poder econômico, ao final e ao cabo, ele ganhou. Então, eu acho que nós estamos vivendo a exaustão desse modelo de governo que o Bolsonaro representa, né? E a eleição do Lula é, sobretudo, uma resposta rotunda a tudo isso. Durante o desgoverno Bolsonaro, o senhor esteve numa situação difícil em seu estado, porque o seu adversário, o maior adversário político, que é o Arthur Lira, ele era o chefão lá do chamado Centrão, presidente da Câmara. Agora o senhor faz parte do gabinete de transição, o que não significa que vai ser ministro, porque o Lula já disse que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas o senhor vai estar numa situação mais confortável. Como é que foi ficar, depois de um longo tempo no poder, fora do poder e até, digamos, numa espécie de oposição durante esses 4 últimos anos, senador Renan Calheiros, do MDB? Olha, Neumann, uma experiência nova, absolutamente nova. Nós tivemos que ocupar espaços, que entregar o nosso papel como oposição. Coube a minha tarefa de ser relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Não era o objetivo da CPI, mas ela acabou causando um grande dano na imagem do governo, afetando a aprovação do governo pela população, porque, apesar do pouco tempo, nós tivemos, com o acompanhamento do Brasil, a oportunidade para demonstrar o desgoverno, a falta de compromisso com a população, o negacionismo, a maneira irresponsável como o presidente da República se houve no enfrentamento da pandemia, não acreditava na Covid, desdenhou dela o tempo todo, diferentemente de outros chefes de Estado do mundo, desdenhou da vacina, não acreditava na sua eficácia, queria vencer a Covid pela imunidade de rebanho, achava que tinha que colaborar com o avanço do contágio da população. Enfim, essas coisas escabrosas, a corrupção, a maneira como todos nós tivemos que enfrentar isso e compatibilizar tudo isso com a vacinação da população. Quer dizer, a CPI acabou cumprindo um grande papel. Eu carrego comigo um certo orgulho e uma certa satisfação por tudo isso, e o governo nunca mais voltou a ser o que era depois da CPI da Covid e do enfrentamento que todos nós brasileiros, os meios de comunicação, você especialmente, fizeram durante aquele enfrentamento do governo Bolsonaro em plena pandemia. De modo que eu procurei cumprir o meu papel. Nós tínhamos em Alagoas um governo totalmente perseguido,
não é? E um presidente da Câmara como adversário na perseguição do Estado, de tudo que se pretendia fazer, com mais poderes efetivamente do que o presidente da República. Eu vou, Neumann, contar um caso para, a partir daí, você fazer uma leitura mais ampla do que aconteceu em Alagoas. Lá em Alagoas, a nossa bancada é composta por 9 deputados federais. O grupo do presidente da Câmara elegeu 5 deputados federais e nós elegemos, no nosso grupo, 4 deputados federais. Só que dos 5 deputados federais do grupo do presidente da Câmara, até o último dia da janela de filiação eleitoral, 3 eram candidatos pelo MDB e que foram convencidos pelo orçamento secreto. Isso aí é uma amostragem, um pequeno exemplo, né, de como funcionou essa excrescência desse orçamento secreto, e é uma coisa que o novo governo precisa se livrar imediatamente dele. Eu terei como colaborar, dar o melhor de mim, não é? Aproveitar os anos que embranqueceram aí os meus cabelos, mas eu terei muita dificuldade de conviver com essa barbárie que significou, não é, o papel cumprido por setores do próprio Centrão, não daquelas pessoas que meramente apoiaram o governo. Eu me refiro àquelas pessoas exatamente que durante esse tempo todo flertou com o fascismo, né? E precisa, por tudo isso, ser responsabilizado. Eu não me sentirei bem, né, se o novo governo significar uma para Parou a quem imagem. feriu a Isso. Constituição. É, Pois não, isso Neumann. isso é uma. É que sua imagem parou um pouco, mas voltou. O senador, eu disse aqui durante todo esse período que houve uma compra de voto com dinheiro público, que é um crime. Esse crime será punido ou vai ficar tudo na comemoração da vitória? A compra de votos, o uso do orçamento secreto. Vai haver aí um acordão que vai perdoar esses criminosos em troca da conivência de uma certa falta de resistência no parlamento? Ou não? Quem Olha, comprou o voto vai ser punido. olha, Neumann, eu terei muita dificuldade para compor com essa barbárie, com tudo isso que essa prática política representou e representa. Eu acho que essas coisas precisam ser investigadas. O presidente da República precisa responder pelos crimes que cometeu. Nós sabemos a barreira que significou a Procuradoria-Geral da República em tudo que nós investigamos e comprovamos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas alguns crimes são imprescritíveis e essa investigação efetivamente precisa continuar. O Bolsonaro, no dia que fez aquele simulacro de pronunciamento, né, que estimulou as manifestações, apesar de ter pedido um limite para a própria violência, ele depois foi no Supremo Tribunal Federal desesperado pela anistia aos crimes que cometeu. Ele está apavorado, porque no fundo, ele sabe o mal que fez à população brasileira. E essa barbárie não pode ficar impune. Eu não gostaria, sinceramente, de compor um cenário de impunidade ao lado do Centrão. Eu acho que, se nós não colocarmos um limite na prática política do Centrão, se nós não acabarmos pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, o orçamento secreto vai causar um dano muito grande no novo governo. E eu, sinceramente, não gostaria de compor esse cenário, de colaborar com tudo isso. Senador Renan Calheiros, o senhor foi presidente do Senado, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, e eu quero
lhe fazer uma pergunta cobrando. No discurso de quinta-feira, no CCBB, o presidente Lula exigiu de Bolsonaro um pedido de desculpas por ter envolvido as Forças Armadas num episódio grotesco de uma vigilância sobre a urna eletrônica e tal. O Lula esqueceu de um detalhe fundamental. Desde a Constituição de 88, todo ano, no dia 31 de março, o comandante do Exército, ou melhor, das Forças Armadas, faz uma ordem do dia comemorando o golpe fascistoide que derrubou um governo legitimamente eleito, e nunca nenhum presidente, nenhuma autoridade da democracia repreendeu ou sequer ou tomou qualquer outra posição contra o comandante do Exército. Qual é a moral que vocês que vão fazer parte do novo governo, e principalmente o Lula, tem de cobrar pedido de desculpa do Bolsonaro, que não resolveria nada, se no dia 31 de março houver mais uma dessas manifestações golpistas de comandante militar, como houve durante todos os anos dos dois governos Fernando Henrique, os dois governos Lula, o governo e meio Dilma, meio governo do seu partido, do MDB, do Temer, e principalmente nos 4 anos do Bolsonaro. Olha, Neumann, eu acho que essa prática, onde existir, precisa acabar. Evidentemente, a democracia ela não comporta essas coisas. Por exemplo, acho que o próprio noticiário, ao girar em torno dessas manifestações que estão sendo feitas nas portas dos quartéis por esses idiotas escatológicos, não é? Precisa deixá-los um pouco de lado, não dá a confiança que eles procuram passar a ideia de merecer. Né? E eu acho que essa prática também nos quartéis ela precisa acabar em nome da democracia. O Supremo Tribunal Federal cumpriu, diferentemente do que aconteceu com a própria Corte em alguns momentos trágicos da nossa história, um papel fundamental como agente da estabilização democrática. Né? O papel que todos os ministros cumpriram, sem exceção. O papel que o ministro Alexandre de Moraes cumpriu e cumpre à frente do Tribunal Superior Eleitoral, em defesa da democracia, da Constituição, né? A vigilância permanente na investigação desses crimes é algo que marcará a história do nosso país, né? A luta do nosso povo pela democracia, pela estabilização da democracia, pelo respeito à Constituição, e isso precisará, né, em todos os cantos, ter as contrapartidas necessárias. Uma delas é acabar com esse ritual autoritário de se homenagear todos os anos nas Forças Armadas o golpe militar que aconteceu em 64 e que, na oportunidade, contou, de certa forma, com a participação do próprio Poder Legislativo, né, que declarou o cargo do presidente da República vago, aquelas coisas todas que a história do Brasil nos lembra. Quando nós criamos o Ministério da Defesa mesmo, nós criamos o Ministério da Defesa para ser ocupado por um civil. Esse foi o objetivo da criação do Ministério da Defesa. Depois houve uma involução com relação à ocupação do próprio cargo. Agora, eu estarei apresentando uma série de projetos de lei para exatamente vedar, né, esses escapes que foram demonstrados pelo atual governo em consonância com rompantes fascistas. Quer dizer, nós precisamos fazer esse aperfeiçoamento institucional em todas as áreas, né, e, principalmente, junto às instituições, no seu papel, às Forças Armadas, a representação das Forças Armadas que o Bolsonaro levou para o governo federal, não todas, evidentemente, mas Pazuello, General Heleno, é uma amostragem muito ruim para o papel que as Forças Armadas representam no Brasil ao longo da nossa história. Os historiadores
eles são unânimes em compreender que o Brasil que nós temos hoje, para o bem ou para o mal, ele foi composto essencialmente pelo papel do Conselho de Ministros no Império, né, pelo papel do Senado Federal depois da proclamação da República e pelo papel das Forças Armadas. Eu acho que esse aprimoramento é preciso urgentemente que se faça em todos os aspectos. Uma das consequências dessa ação, que muitas vezes eu combati, mas reconheço hoje que realmente sem a ação do judiciário ia ser difícil evitar um golpe a essas alturas, e a participação da cúpula do judiciário foi essencial. Baseado nelas, o professor Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, conheço, histórico e geográfico, com aquele brilho intelectual que ele tem, na entrevista anterior a esta sua, que ele me deu, ele disse: olha, a partir de agora, um cargo, uma vaga no Supremo é mais importante do que um cargo no Ministério. O que é que o senhor acha? O senhor que já foi ministro da Justiça. Eu acho que na medida em que as urnas, né, desfazem a concepção bolsonarista, que acabou parecendo uma seita, e que, com relação ao Supremo, ele transformava em número, meramente. Bolsonaro dizia assim: eu já tenho 2 ministros, eu vou indicar proximamente mais 2 ministros, e, para isso, eu preciso ganhar a eleição. Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista da Corte, do Supremo, né, da exposição que o Bolsonaro possibilitou ao próprio Supremo Tribunal Federal, que é a quem cabe fazer o controle da constitucionalidade, e, para se desincumbir do seu papel, muitas vezes, né, estabilizando a democracia, afirmando a Constituição, ele precisa tomar posições que contrariam determinados setores. Em todos os momentos que o Supremo fez isso, não é? O Bolsonaro explorou o conflito entre o Supremo e esses segmentos eventualmente prejudicados em função da estabilização da democracia. E isso criou um mal-estar muito grande durante muito tempo, e uma exposição da Suprema Corte inusitada, né? Mas o desespero do Bolsonaro, ao perder a eleição, ao fazer aquele pronunciamento, repito, e ao ir correndo no Supremo Tribunal Federal à procura da impunidade, também é um trágico desfecho para uma situação que todo mundo imaginava que pudesse acontecer. Então, eu acho, Neumann, que chegou a hora de aproximarmos os brasileiros para que a gente faça esse aprimoramento institucional, econômico, político, social, criando condições para que a nossa economia volte a crescer, volte a cumprir um papel que sempre cumpriu no mundo. Durante bastante tempo, a nossa economia foi uma das que mais cresceu, né? E nós precisamos entender o que já cumpriu o seu papel, o que já fez a sua parte, atualizar muita coisa, né? Por exemplo, do ponto de vista da economia, eu acho que é muito importante que seja indicado rapidamente para a nação quem vai ser o próximo ministro da Fazenda, né? E que nós possamos, nesse aprimoramento, substituir eventualmente o teto de gasto, mas com absoluta responsabilidade fiscal, fazer um controle do endividamento e, consequentemente, da própria despesa, com um mecanismo novo que, eventualmente, está sendo utilizado em outros países do mundo. Eu acho que todos precisam contribuir com essa reconstrução, e acho que a sociedade está cobrando demais, né? Essa coisa da polarização, do resultado, dos números, da diferença. Quer dizer, tudo isso é importante, mas demonstra aquilo que eu comecei dizendo, é que o resultado do Brasil, da mesma forma do resultado das eleições em outros países,
claramente expõe uma exaustão de um governo autoritário que causou um mal muito grande, né? Sobretudo nesses aspectos mais democráticos, da própria representação política. Nós precisamos melhorar as relações internas no Congresso Nacional, temos que deixar de fazer aliança por fazer aliança, é preciso dar um componente político, um fundamento a essas alianças políticas, senão fica uma coisa de improvisação, de interesse, de contemplação apenas de resultados imediatos, e isso não pode continuar a acontecer, sob pena, né, da representação política continuar a se desgastar. Eu acho que também, com relação a isso, já é chegada a hora de fazermos um pacto republicano, né? Eu sugeri ao novo governo a concertação de uma maioria, construção de uma maioria com fundamento político, com responsabilidade democrática, social, fiscal, e que, eventualmente, substituísse, nesse primeiro momento, o Centrão e tudo aquilo que o Centrão representou. Essa maioria, essa frente ampla, ela largaria no Senado Federal com 51 senadores, né, e começaria na Câmara dos Deputados com uma bancada muito grande, significativa, representativa, a partir de 312 deputados. E, nesse primeiro momento, nós deixaríamos de lado alguns partidos, né, que apenas não garantiram a governabilidade, mas efetivamente garantiram a desconstrução do nosso país em todos os aspectos. É evidente que a decisão com relação ao encaminhamento desse modelo político vai depender do presidente da República, né? E o presidente da República, ele está também muito preocupado com o fato deles terem deixado o Brasil em ruínas, inclusive do ponto de vista orçamentário. Hoje, Neumann, o orçamento sempre foi, no Brasil, uma peça de ficção. Hoje, nem peça de ficção mais o orçamento é. Nós não temos orçamento no Brasil, nós não temos investimento com dinheiro público previsto. Isso foi substituído por custeio, né, que é uma forma para facilitar o desvio do dinheiro público, de um orçamento já deficitário. Hoje, os ministros ficam ligando no final de cada ano para que os parlamentares apresentem emendas repondo os recursos do seu ministério que foram retirados. Então, na verdade, os ministérios hoje caminham pela mão do orçamento secreto e do Centrão. Quer dizer, não há como governar dessa forma. Se o presidente Lula tiver que conviver com o orçamento secreto e com essa prática rasgada, sem limite do Centrão, eu acho que ele e todos nós vamos ter muita dificuldade para materializar tudo que se pretende fazer com o Brasil e que a sociedade continua a cobrar. Eu acho que lá em Murici, como lá em é mais fácil. E aí em Brasília, há uma pergunta no ar, quer dizer, o Bolsonaro fez não digo maioria, mas um apoio muito consistente no Congresso, e isso pode levar a dois problemas graves. O primeiro problema é o perdão, a anistia para os crimes terríveis cometidos nos 4 anos do governo dele. Quando ele foi lá em Murici, acho que também usa essa expressão, com as calças na mão, lá para o Supremo, ele deu esse sinal. A resposta para ele tem que ser o seguinte: não, agora Vossa Excelência vai para a justiça comum, vai responder com os juízes de primeiro grau, não é isso? Não é mais nada, não ocupa cargo nenhum, e não é o caso de o presidente de honra do PL ter direito a esse tipo de perdão, né? Mas como o senhor vê essa convivência com essa direita fortalecida na eleição
na parte dos estados e principalmente no Congresso. E depois nós já vamos encerrar, porque os assuntos que nós temos com o senador Renan Calheiros são tão momentosos que, de repente, a nossa meia hora passou, está passando. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse se haverá anistia, perdão ou inquérito, investigação. Olha, eu já disse, eu queria rapidamente repetir. Se for para deixar o Bolsonaro impune pelos crimes cometidos, né? Se for para perdoá-lo diante das atrocidades que ele cometeu contra o nosso povo, não vão contar comigo, pelo menos com o melhor do que eu possa dar. Eu acho que ele e todos que cometeram crimes, precisam ser investigados, punidos, exemplarmente punidos, ou absolvidos naquilo que ele demonstrar a sua inculpabilidade. Mas eu acho que, efetivamente, do ponto de vista do coroamento da democracia, dos tempos que nós estamos vivendo, do respeito às leis que precisam ser restauradas, essa investigação precisa continuar a acontecer. Da mesma forma que eu acho que esse assédio eleitoral que o bolsonarismo proporcionou em todos os estados do Brasil, no meu estado, sobretudo, que é um pequeno estado da federação, mas foi onde mais se praticou o assédio eleitoral contra trabalhadores, que, com isso, se obrigavam quase, se o voto não fosse secreto, a votar da forma que os seus patrões, que os seus empregadores recomendavam. Eu acho que isso, igualmente, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E aqueles exemplos utilizados pelo Bolsonaro para ferir a legislação eleitoral, que objetiva equilibrar os poderes do ponto de vista políticos, do ponto de vista da autoridade, eles precisam, evidentemente, ser fechados para que esse espetáculo que aconteceu nessa eleição e a dificultou com relação aos votos dos dois candidatos não volte a acontecer. Eu estou fazendo um estudo para ver como é que nós fechamos essas possibilidades para que tenhamos ganhos efetivamente em função daquilo tudo que aconteceu. Mas eu sou pela investigação. A própria eleição do Bolsonaro já foi um jogo totalmente viciado. Um grupo criminalizou a política, fez uma interpretação de que a doação de campanha era meramente uma propina, fez uma encenação para que delatores, muitas vezes sem citar nome ou falando por ouvir dizer, dissesse exatamente isso. Isso lastreou um projeto de poder. O Dallagnol, que nós condenamos na Justiça Comum e condenamos também no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, defendia que os procuradores tivessem pelo menos um candidato a senador em cada estado da federação. Senador, então, nosso tempo acabou. Senador, nosso tempo acabou, mas o senador vai voltar, porque eu vou cobrar. O senhor me conhece, senador. Olha, nós nos conhecemos, eu vou lhe cobrar. Por favor. Me ajude cobrando, né? Essa brilhante entrevista será cobrada, senador. O senhor sabe, o senhor me conhece. Isso, senador. Muito obrigado, hein? É uma honra tê-lo aqui e ouvir essas palavras tão assertivas. Como sempre, nunca o senhor se negou a dá-las. Muito obrigado. E obrigado, vá cuidar da sua vida lá na transição e viva a democracia. Um grande abraço, meu. Obrigado mais uma vez.